No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te falar sobre uma barca no São Paulo que tem como grande protagonista Hernanes. Preciso te atualizar também sobre Gemerson, a renovação mais complicada entre todas que precisam acontecer no elenco do Corinthians. Tem novidades sobre Diego Costa, que é pretendido pelo Palmeiras. Diego Costa era palmeirense na infância. Vou falar também sobre o Flamengo, que pode faturar mais com o Campeonato Carioca do que todos os grandes em São Paulo. E para completar, novidades sobre o Fluminense, que está vendendo duas joias para o Grupo City e pode faturar até 200 milhões de reais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se e para ficarem de olho nessa dica importante que eu tenho para vocês. Passando para dividir uma notícia bem legal com vocês, estão rolando promoções no agclub7.bet para a final do Mundial de Clubes da FIFA entre Tigres e Bayern de Munique. Na promoção, com Tigres campeão mais gol do Gignac no tempo normal, a cotação é de R$ 25. Ou seja, você pode lucrar 25 vezes a mais que o valor apostado. Por exemplo, se você apostar R$ 50, o retorno em caso de acerto é de R$ 1.250. Já na outra promoção, se você apostar no mercado de vencedor e a partida terminar empatada em 2-2 no tempo normal, a aposta é cancelada e o dinheiro volta todo para você, para que você utilize do jeito que quiser. Quer mais motivos para apostar agora mesmo no agclub7.bet? Fazendo já seu cadastro pelo link que está na descrição desse vídeo, você ganha R$ 7 e garante mais 100%, até R$ 200 em crédito, sem rollover no seu primeiro depósito. No agclub7.bet, a sua aposta é ganha. Bora começar o vídeo repercutindo uma informação que eu trouxe com exclusividade na tarde dessa terça-feira, a possibilidade de o Palmeiras contratar o Diego Costa. Não se trata de uma chance fácil, é uma negociação das mais complexas, até porque a primeira pedida do Diego Costa foi de 4 milhões de euros por temporada, o que equivale a mais ou menos 2 milhões e 100 mil reais por mês. Palmeiras definitivamente não vai pagar esse valor, mas já criou uma estratégia para tentar contratar o Diego Costa. E tem um fator motivacional dos tempos de infância que pode acabar ajudando o Palmeiras. É que o Diego Costa, que nasceu torcedor do Corinthians, com o passar da infância virou palmeirense. Ele chegou a já declarar isso, inclusive em uma entrevista lá na ESPN, ele afirmou que aquele time de Edmundo, Evair e companhia fez com que ele virasse a casaca e se tornasse torcedor alviverde. O Diego Costa, nesse momento, aguarda por propostas do exterior, mas o mercado anda bem restrito. Todas as janelas na Europa já se fecharam. Nesse momento ele tem, por exemplo, a Major League Soccer nos Estados Unidos ou a China, além de clubes brasileiros. Antes do Palmeiras entrar em contato com o jogador, quem tentou a contratação dele por aqui foi o Atlético Mineiro, que desistiu da contratação a partir do momento em que fechou com o Hulk. Bora falar agora sobre o Fluminense, que pode faturar até 200 milhões de reais com a venda de dois atletas. Eu me refiro ao atacante Kaique e ao volante Metinho, ambos têm 17 anos de idade e fazem parte de uma geração que é chamada de geração de ouro, lá de Xerém. Xerém tem revelado jogadores há bastante tempo, não fosse pelas categorias de base do Fluminense e provavelmente o Flu já teria fechado suas portas ou teria um tamanho bem menor do que é hoje. E graças a essa geração sub-17, o Fluminense pode reembolsar 200 milhões de reais. Vou te dar detalhes dessa história, os números todos apresentados pelo GE. Os dois garotos foram vendidos para o City Football Group, que é aquele grupo que administra o Manchester City, entre vários outros clubes. A venda do Kaique foi fechada por 10 milhões de euros, ele vai ser jogador do Manchester City, e enquanto o Metinho, que vai jogar no outro A da França, vai render outros 5 milhões de euros. Existem bônus nas duas negociações que podem fazer com que os negócios cresçam. Nesse momento, no primeiro momento, com a transferência de ambos, o Fluminense tem 15 milhões de euros, que equivalem a 100 milhões de reais. Os outros 15 milhões de euros, que poderiam totalizar os 200 milhões de reais, vêm com metas que precisam ser cumpridas pelos jogadores, partidas como titular, eventualmente títulos, convocações para a seleção brasileira, essas metas sendo alcançadas e o Fluminense bate mais 15 milhões de euros e alcança os 200 milhões de reais nas negociações. A boa notícia é que tanto o Kaique quanto o Metinho só vão embora a partir de 2022. Os atletas do time sub-17 serão promovidos para o time principal ao longo da temporada de 2021. Eles só têm 17 anos de idade e apenas quando completarem 18 anos de idade, aí sim, podem se transferir para o exterior. Um vai para a Inglaterra, o outro vai para a França. Ambos jogadores da seleção brasileira sub-17.
O Kaique, inclusive, é tido como a maior revelação do futebol brasileiro nesse momento. Foi disputado por vários outros clubes. O Shakhtar Donetsk chegou a fazer uma proposta oficial para a compra do jogador, mas o Flu preferiu fechar esse pacote com o Grupo City. Certamente com esses 100 milhões de reais, o presidente Mário Bittencourt vai ter bastante fôlego para colocar a casa em ordem nas Laranjeiras. Quero falar agora sobre o Campeonato Carioca, o acerto com a Record e mais especificamente sobre a possibilidade de o Flamengo faturar com o Campeonato Estadual mais do que os grandes clubes do futebol paulista. Então, antes de falar sobre o acerto da Record com a Ferg e o Campeonato Carioca, vamos voltar para o ano de 2020. Vocês vão lembrar que o Flamengo decidiu não ter seus jogos transmitidos pela Globo no Campeonato Carioca por entender que o valor de 17 milhões de reais estava aquém do que ele queria. Cheguei a contar no ano passado que o Flamengo pediu para a Globo 100 milhões de reais pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca por uma única edição. É óbvio que esse acordo não aconteceu, o Flamengo até baixou um pouco sua pedida, mas rubro-negro não teve seus jogos transmitidos pela Globo. No final do campeonato, a Globo decidiu romper o contrato e a partir daí a Ferg contratou Marcelo Campos Pinto, ex-executivo da Globo, para criar um produto bem mais interessante para transformar o Campeonato Carioca. Nas últimas semanas existiram negociações com a SBT, com a Globo, também com operadoras de TV que vão cuidar do pay-per-view e por último com a Record. A Record entrou na parada só recentemente e acabou fazendo a melhor proposta. Na quinta-feira o martelo deve ser batido com os clubes e a emissora deve ser oficializada como a emissora oficial do Campeonato Carioca de 2021 e 2022 em TV aberta. A Record vai desembolsar cerca de 40 a 60 milhões de reais. Por que tem essa diferença? Tem um valor fixo de 40 milhões de reais, mas os clubes e a Ferg também vão dividir bônus determinados ou de acordo com o número de comerciais vendidos. Existem cotas de patrocínio que, se forem vendidas, vão render mais dinheiro para os clubes e também para a Ferg. Mas parte-se desse valor de 40 milhões de reais apenas pela TV aberta. A oferta da Globo era de 45 milhões de reais por TV aberta, fechada e também pay-per-view. Não era de longe a melhor proposta, pelo contrário. Até o SBT havia oferecido mais do que a Globo. Pois bem, falei sobre a TV aberta, a TV fechada não tem acordo, não houve negociação. O Sport TV ficou de fora a partir do momento em que a Globo perdeu essa aposta, perdeu essa oferta. O grupo Disney não se interessou por comprar o Campeonato Carioca, então nesse momento a gente não tem uma TV fechada vinculada ao Campeonato Carioca. Já o pay-per-view vai ficar a cargo das operadoras Sky, Claro e Vivo, que bancarão um valor bastante interessante. Como é que vai funcionar? 53% do valor bruto arrecadado com o pay-per-view vai ser repassado todo para os clubes. É bem mais do que os 33% a que tinham direito os clubes no acordo com a Globo. Então existe a perspectiva de os clubes faturarem bem mais com o pay-per-view na comparação com os anos anteriores. Outra novidade sobre o Campeonato Carioca de 2021 é que ele vai ter jogos transmitidos também pelo Facebook, que vai desembolsar entre 10 e 12 milhões de reais. Voltando ao fato de o Flamengo poder ganhar mais do que os paulistas. Os paulistas ganham hoje 26 milhões de reais cada um com a transmissão do Campeonato Paulista, valor pago pela Globo. A expectativa, a estimativa da Ferg e dos clubes é de que o Flamengo, por ser o clube mais popular e certamente aquele que mais vai vender pay-per-view, a tendência é de que o Flamengo seja o que mais arrecade, podendo receber entre 30 e 35 milhões de reais, desde que exista uma enorme venda de pay-per-view via operadoras Sky, Claro e Vivo. Se o Flamengo for capaz de mobilizar seu torcedor a comprar o pay-per-view, vai faturar bastante e certamente ganhará mais com o Campeonato Carioca do que Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Bora falar agora sobre o Corinthians e as renovações de contrato. 3 jogadores importantes têm vínculo com o Timão somente até metade do ano. São eles os meias Casares e Otero e o zagueiro Gemerson. Conversei pouco antes de gravar esse vídeo com o diretor de futebol do Corinthians, o Roberto de Andrade, para entender o momento de cada uma dessas negociações. Ele disse que as negociações com o Casares e Otero ainda não estão definidas, mas caminham para um futuro positivo. Ainda faltam acertar detalhes, um pede um pouquinho mais, o clube tenta tirar um pouquinho menos, e a tendência é que esse acordo seja fechado nos próximos dias, talvez nas próximas semanas. Não existe tanta emergência, afinal de contas, ambos têm contrato até a metade do ano. Já que cheguei a contar para vocês que o Casares ganhava 500 mil reais por mês nos tempos de Atlético, acertou com o Corinthians para ganhar 380 mil e nesse momento quer recuperar parte dessa grana perdida e o Corinthians já aceitou a possibilidade de dar um aumento interessante, um aumento importante
para o Casares para que ele renove esse contrato. O Casares é o mais útil desses 3 jogadores que eu citei. A situação do Otero é mais ou menos parecida, vai acabar havendo acordo. O que está complicado nesse momento é com o Gemerson. De acordo com o Roberto Andrade, o Gemerson veio para o futebol brasileiro aceitando uma enorme redução em relação ao que ganhava nos tempos da França. E ele quer voltar a ganhar um valor mais próximo dos tempos em que jogava no Mônaco. O Corinthians já deixou bem claro para ele que não tem condição financeira de bancar um salário alto para um zagueiro. Tem essa questão no futebol. Em geral, os atacantes e meias são aqueles que mais ganham. Quanto mais para trás você vai ficando no time, menos na teoria você ganha. O Gemerson veio para o Corinthians para ganhar 4,5 milhões de reais por um período de novembro a junho. Isso equivale a mais ou menos 700 mil reais por mês, que fazem do Gemerson já um dos zagueiros mais bem pagos do país. Ao lado, por exemplo, do Gil, do Pedro Jeromel, do Kahneman e do Rodrigo Caio. Essa turma, tem o Gustavo Gomes também. Esses caras são os mais bem pagos do futebol brasileiro. O problema é que o Gemerson quer se aproximar de 1 milhão, passar de 1 milhão de reais por mês. E se continuar nessa pedida, a tendência é que o Corinthians diga para o Gemerson no fim do contrato, na metade do ano, que ele está liberado para procurar outro clube. O Corinthians não vai ultrapassar em hipótese alguma os 800 mil reais por mês, que hoje são um teto salarial. E tem gente super importante com história dentro do clube, por exemplo, como o Cássio e o lateral direito o Fagner. O Gemerson, desde que foi contratado, jogou só 4 partidas. Ele acabou sentindo em janeiro um estiramento no joelho, passou por um processo de recuperação, ainda está em processo de recuperação e vai levar pelo menos mais 3 semanas para estar ok, ou seja, não tem condição de terminar o Campeonato Brasileiro, vai voltar apenas para o Campeonato Paulista. Bora falar agora sobre o São Paulo, que vai passar por uma enorme reformulação nos próximos dias. Tenho contado para vocês que a limpa vai ser bem grande, especialmente dentro do elenco. Já havia falado, por exemplo, que o Rojas, atacante, que o Carneiro, centroavante, que o Juanfran, lateral direito, não terão seus contratos renovados. Esses contratos terminam entre fevereiro e março. Mas consegui uma outra informação importante, cheguei a contar lá no meu blog no Yahoo, quero repercutir agora com vocês, que o Hernanes, que é ídolo do torcedor são paulino, também faz parte desse processo de reformulação do elenco tricolor. O custo-benefício dele é muito ruim, o Hernanes ganha hoje pouco mais de 1 milhão de reais por mês. E tem sido muito mais reserva do que titular. Só para vocês saberem, no mês de janeiro ele entrou em campo em apenas 8 minutos. E foi um mês extremamente importante para o São Paulo, um mês de baixa, de péssimos resultados dentro do Campeonato Brasileiro. São Paulo começou o ano líder do Campeonato Brasileiro e nesse momento é o 4º colocado, super ameaçado pelo Fluminense, que é o 5º. Se o São Paulo cair para o 5º lugar, ele perde a chance de ir para a fase de grupos da Libertadores, vai ter de disputar uma pré-Libertadores, algo sempre complicado. Bom, voltando à questão do Hernanes, salário extremamente alto, um cara bem pouco utilizado, muito mais reserva do que titular. E a ideia, assim que o Campeonato Brasileiro terminar, é que os novos dirigentes do São Paulo, o Rui Costa e o Muricy, chamem o Hernanes para um papo. A intenção do São Paulo é que esse papo seja super tranquilo. O São Paulo vai lidar com todo o cuidado do mundo com a situação, pelo respeito que tem pelo Hernanes, pela figura de um cara que tem uma história gigante dentro do clube e é muito querido pelo torcedor. Vai ser mais ou menos assim, Hernanes, não tá rolando, cara, a gente tentava desde o ano passado, o Hernanes chegou a sinalizar com a possibilidade de deixar o clube na metade do ano passado. O Raí e companhia decidiram ou convenceram o Hernanes a ficar mais um pouquinho. Agora os novos dirigentes do São Paulo vão dizer que não dá, que o custo-benefício não é bacana e vão propor ao Hernanes um acordo. O Hernanes tem contrato com o São Paulo até dezembro. Nesse momento, a ideia dele é de voltar para a Itália, até para ficar um pouco mais perto dos filhos. Essa possibilidade está descartada para jogar, até porque a janela de transferências na Itália já está fechada. Ele só teria essa alternativa na metade do ano. São Paulo pretende rescindir o contrato com o Hernanes já no mês de março, no finalzinho de fevereiro, início do mês de março, nem que para isso tenha de pagar uma compensação para o Hernanes nos meses em que ele vai ficar desempregado, enquanto aguarda propostas da Itália. Essa reformulação no São Paulo também vai bater forte na comissão técnica. Venho contando para vocês que Hernan Crespo será o novo técnico do São Paulo. O anúncio deve acontecer ao longo dessa quarta ou no máximo na quinta-feira, depois da partida contra o Ceará. O Crespo chega com 5 auxiliares. Tem 2 auxiliares técnicos da comissão técnica, além de um preparador de goleiros, tem também um preparador físico, perdão, e a partir dessa comissão técnica de 5 pessoas, todas ligadas ao Hernan Crespo, São Paulo vai promover uma enorme mudança em membros antigos da comissão técnica do São Paulo, pensando também na economia, mas pensando em também dar uma nova cara para um clube que não vence títulos desde 2012.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, resolve o problema apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Vocês não têm ideia de quanto ajudam quando vocês se inscrevem, quando vocês dão curtidas. Já passamos de 950 mil inscritos, quero chegar o mais rápido possível a 1 milhão de inscritos e conto com a ajuda de vocês. Combinado? Volto de tarde com mais notícias. Até lá, tchau, tchau!